Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero falar um pouco hoje sobre o pacotão. Estivemos olhando com bastante atenção as sugestões do pacotão e, a princípio, a gente quer parabenizar pela iniciativa de fazê-lo. Apenas queremos lamentar que em alguns, ou eu diria assim, muitos desses itens indicados hoje nesse pacotão não tenham sido feitos já no primeiro ano do governo. Queremos também fazer um destaque a alguns pontos que, ao nosso ver, não precisariam constar, vereador Bisoni, como um pacotão de projetos que talvez devesse vir para o Poder Legislativo. Na minha humilde avaliação, muitas das sugestões aqui constantes já poderiam ter sido feitos como atos do Poder Executivo no primeiro ano de governo. Por exemplo, ampliar o sistema de auditoria interna, reativar comissões de qualidades das obras públicas, criar um sistema de transparência, revisar e racionalizar os imóveis locados e outras tantas itens aqui colocados, que eu elenquei muitos, são atitudes de governo que podem ser feitas a qualquer momento e que não precisariam, talvez até, se tivessem sido implantados e implementados no primeiro ano do governo, nós não estivéssemos vivendo nesse momento essa crise financeira que nós estamos vivendo no Poder Executivo. Me chama a atenção alguns itens, por exemplo, e é preciso que a gente entenda bem e fale um pouco sobre isso, porque no início e na justificativa do pacotão, diz o pacote que há uma intenção do Executivo Municipal em economizar 10 milhões até o final do ano. E aí eu fui tentar, analisando os 60 itens, descobrir aonde e quais seriam os itens que poderiam, vereador Osmari, trazer economia aos cofres públicos. E aí nós observamos que grande parte dos projetos, e talvez os mais interessantes, aqueles que não dependem única e exclusivamente de decisão do cotidiano de quem administra alguma coisa qualquer, fala de projetos que ainda não foram elaborados. Muitos deles que serão entregues daqui a 4, 5, 6 meses. Ora, como nos itens levantados não quantifica, vereador Bisoni, não fala em números, não quantifica, o senhor não tem um parâmetro para analisar, eu fiquei me perguntando de que forma o governo economizaria 10 milhões até dezembro, se grande parte dos projetos só virão para cá, ou só serão de conhecimento da comunidade, porque ainda estão em execução daqui a 4, 5, 6 meses. Eu diria que a economia talvez possa ser até melhor, porque se os servidores públicos municipais tiverem aumento agora na database, ou se eles não tiverem, então vamos transferir o que o servidor devesse estar recebendo em maio, receber em janeiro, a economia então não é de 10 milhões, a economia seria de 30 milhões, às custas da folha de pagamento do servidor público. E aí fala-se num corte de 1.800 cargos, vereador Maurício. Nós não podemos enganar a população. Nós estamos cortando cargos que não existem. Nós estamos falando do corte de 1.800 cargos, que são aqueles cargos, vereador Cardozinho, que quando chega todo ano aqui o orçamento para nós aprovarmos, fala lá dos cargos de carreira ocupados e daqueles que estão para serem ocupados eventualmente, e que durante muitos anos e muitas gestões nunca foram ocupados. Então nós estamos falando de corte de 1.800 cargos e cargos que nunca foram ocupados. E aí uma outra preocupação que eu tenho
É aquele ditado que diz, desvestir um santo, né, para vestir o outro. Se a prefeitura estivesse vivendo uma crise financeira muito grande, eu concordaria que nesse momento um pacotão dissesse assim, ó, nós vamos cortar 20, 30, 40, 50% dos cargos, né? Ou nós vamos cortar secretarias para economizar. Agora, quando diz eu vou cortar algumas secretarias, mas eu vou criar outras, e não mostra quantitativamente o significado do corte daquilo que está sendo criado, me dá margem para pensar muitas coisas, muitas coisas. Então eu estou analisando ainda, porque de uma certa forma o pacote nos mostra muito pouca coisa, né? Muita pouca coisa. Eu não acredito que se economize 10 milhões até dezembro, porque quantitativamente nós não temos como comprovar isso nesse momento, a não ser uma economia de 30 milhões, transferindo o aumento do servidor, cuja data base deveria ser agora, para o ano que vem. Então, nós vamos continuar analisando, vamos voltar a falar dos assuntos, e estou aqui, como ninguém, esperando que os projetos entrem aqui na sua íntegra, mas lembrar ao governo que muitos dos itens aqui colocados, se tivessem sido implementados no primeiro ano de governo, talvez não estivéssemos nessa choradeira agora.